testou em casa preparar o mesmo café em diferentes métodos e já percebeu que ele pode se comportar diferente na xícara? Para explicar esse conceito, eu gostaria de convidar a barista Mari Mesquita. Mari, bem-vinda! Obrigada, Nath. Um prazer estar aqui. Mari, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho como que você entrou no universo do café. Beleza. Acho que tem uns anos, talvez uns 4 ou 5 anos, em que eu estava estudando e minha orientadora nos meus estudos me chamou para ir tomar um café numa cafeteria e tal. E eu não bebia café de maneira alguma, já que eu sou um ser humano com bastante energia e eu parti do pressuposto de que o café era uma coisa feita para as pessoas que precisavam de energia. E no final das contas eu não via a necessidade daquilo. Mas na cafeteria, no meio da reunião, eu comecei a gostar muito do ambiente da café. E passei a frequentar mais, não para tomar café, na verdade, mas para interagir com aquele ambiente que era muito agradável. De uma forma ou de outra, eu comecei a frequentar de maneira um pouco mais engajada, atrapalhar o fecha das cafeterias, que foi insuportável para todos os baristas da época. E no final das contas, eu acabei largando a minha área de estudo e a minha área de pesquisa para trabalhar como barista. E aí, cuidar de clientes que também estavam naquele processo de estudar no balcão e de tomar um café gostoso. É isso. Muito bom. Eu também não tomava café até conhecer a revista Expresso, olha aí. Chique. E no ano passado que a gente se conheceu durante um campeonato, queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência para você sair ali, né, dos bastidores e encarar um campeonato. A gente se conheceu no Coffee with Spirits, lá em São Lourenço, né? Isso. Beleza. No ano anterior a esse campeonato, eu tinha participado do Brewers, que é o só de cafés filtrados, na regional amazônica que teve. Eu sou de Manaus, apesar de atuar em Brasília. E a experiência dos campeonatos foi muito boa, porque desde sempre era uma coisa que eu queria participar. Eu entendo os campeonatos como uma catalisação de pesquisa. Enquanto você está se preparando para competir, você vai apresentar na frente de muita gente, cara. E é o seu trabalho, é o seu nome, então você tem que fazer aquele negócio muito bem feitinho. Então, tinha várias coisas que eu queria investigar e entender melhor sobre o café e sobre serviço que precisavam de uma prova com data marcada. E aí eu acho que os campeonatos vieram nessa lacuna na minha vida. Aí o ambiente do campeonato foi o que me fez querer competir de novo, na verdade. Claro que eu pesquisei e aprendi muito durante os treinos, mas estar ali competindo com outras pessoas, não vou dizer contra outras pessoas, mas junto com muita gente que eu admirava e ainda admiro, me fez querer competir várias e várias vezes. Acho que é isso. Não, muito legal. Eu acho o máximo, eu adoro acompanhar os campeonatos, embora se fosse eu para competir, eu ia ser aquela barista bem desastrada, ia gaguejar e tal. Eu sou essa pessoa, né, Nath? Então, Não, mas eu continuo. Não, mas aí você sabe também o quê? Preparar o café, você sabe várias coisas. Eu gaguejo porque eu falo rápido e eu sou estabanada na bancada, mas eu acho que se a gente não dá um tom mais orgânico para o que a gente faz também, perde um pouco a graça, né? Exatamente. Enfim. O campeonato é apresentação, no final das contas, mais do que o score lá, do que a folha, você tem que se apresentar de alguma maneira. E eu não conseguiria fazer isso num formato tão diferente do formato que eu realmente sou. Acho que é isso, eu sou estabanada. E Mari, nessa pandemia a gente viu muita gente em casa, né, nesse ano, e a gente percebeu que o pessoal começou a preparar mais café em casa também, né? Porque antigamente preparava no trabalho e começaram a testar algumas coisas diferentes em casa. Então, eu queria que você desse, para a gente começar, assim, uma dica essencial para quem vai preparar o café em casa. Encare sua extração de maneira dinâmica. Pense no desenho da extração e não pense que o café acontece por sorte. Tem toda uma forma de desenhar o que vai acontecer dentro do filtro para chegar no resultado gostoso. Parece chato porque era só um cafezinho, mas estou direcionando essa dica para pessoas que estão engajadas em querer fazer um café mais gostoso. E eu acho que é muito importante que cada consumidor saiba que não tem a ver com talento fazer bom café. Tem a ver com hábito, tem a ver com prática naquele ramo. Se é uma parte tão importante do seu dia, se você está em casa e precisa realmente dividir entre não estou trabalhando e estou trabalhando, e o café é esse divisor de águas, engaja um pouco do teu tempo e da tua energia para fazer isso ser mais consistente, mais interessante.
Acho que escaldar o filtro não preciso nem falar sobre, é uma coisa que a gente vai falar no decorrer da reunião, mas é muito importante. Mas mais do que isso, entender de onde vem o café que você está comprando e como ele interage no teu filtro. Acho que é encarar a extração de maneira dinâmica. Tá, entendi. Tem sido longo, né? Desculpe, né? E aí essa questão de escaldar o filtro, que muita gente ainda pergunta, o porquê isso é tão importante? Cara, eu penso em 3 motivos para isso. Você tem uma apostila muito legal, até do pessoal da SCA, de antes da fusão da SCA com a SCA. Lá em 97, eu acho, você tem um material didático falando sobre a importância de tirar os componentes alvejantes do filtro. Então, você escalda um filtro de papel para tirar dele a característica de cola. O gosto, o sabor que ele fica de uma coisa, de um produto químico usado para deixar ele nesse formato e nessa cor. Se você escaldar a água do filtro e esperar ela esfriar e beber a água depois, você percebe que ela tem gosto de alguma coisa. E esse é o gosto do produto que estaria no seu filtro. Você mantém a sua extração aquecida numa temperatura padrão, e isso é muito importante também. E o que eu mais gosto de pensar sobre, você otimiza a aderência do filtro ao porta-filtro. Se eu tenho isso aqui enquanto filtro e isso aqui enquanto porta-filtro, e eu escaldo isso aqui, eu faço com que a parede do filtro tenha uma aderência ideal ao porta-filtro, sem bambear e sem ficar desnivelada. Fez sentido? Fez total. Então, beleza. E a gente, né, um dos clássicos de método, assim, vamos pensar em Melita, Hario. Se eu preparar o mesmo café nesses 2 métodos, eu posso ter um café diferente? Pode ter um café completamente diferente, Nath, em termos de sabor, né, aroma e gosto, e também em termos logísticos. Para você que está em casa, internauta, no meio dessa SIC tudo digital, e acabou de preparar seu café, eu tenho certeza, convicção, só não tenho provas, de que a forma como você escolheu fazer esse preparo tinha a ver com o tempo que você tinha para fazer o preparo. Se você escolhe um método que vai te dar um café muito mais rápido, muitas vezes você vai priorizar essa bebida quando você tiver com o tempo mais apurado. Quando você tiver com mais tempo, talvez você aposte naquele método que tem uma finalização mais doce, mais prazerosa e mais longa. Não estou nem falando do café que você vai colocar lá dentro, tá? Só do método, só do coador que você vai usar para fazer isso aí. É muito relevante que a gente pense, como eu já comentei, na extração do café, não como A mais B é igual a C, mas como cada variável tem a sua importância no decorrer do processo. Então, se eu pego o café moído do mesmo jeito, com a água na mesma temperatura e com a mesma chaleira para jogar água sobre aquele café, se eu tenho filtros feitos de papéis diferentes e porta-filtros, que são os suportes, em formatos distintos, esses 2 preparos vão ter resultados sensoriais diferentes, vão ter tempos diferentes para acontecer, e a gente vai ter pensado a extração justamente para entender os 2 cafezinhos ali e falar, tudo bem, nessa granulometria ou nesse tamanho de formato de partícula de café, ele deu esse resultado, nessa granulometria ele deu esse resultado. O que é o porta-filtro para a gente? Ele é o que estrutura, ele é o que segura o filtro. Ele não é o meio filtrante, tanto que se eu fizer nesse coador da Melita, jogar o café aqui sem filtro nenhum e depois jogar água, parabéns, você não vai ter filtrado nada. E aí, em vez da dona Amélia Augusta Melita Benz, não vai ter funcionado para o que a gente precisa. Porque a verdadeira inovação disso é o meio filtrante. Este objeto serve para dar sustento ao meio filtrante. Eles juntos são um sistema de filtragem. Olha que nome ótimo. Pensar métodos diferentes também tem a ver com os testes que você pode fazer, combinando o filtro de um e o porta-filtro de outro. Claro que eu citei 2 marcas, né? A Hario e a Melita, que tem formatos de filtros distintos. Eu vou apresentar na tela para o pessoal que está em casa, querido internauta. Eu já amassei um dos filtros, mas não é falta de afeto não, tá, gente? Olha aqui, eles têm formatinhos diferentes, né? Tá dando para ver que eles têm? Esse aqui, antes dele ficar tridimensional, ele também tinha um formatinho diferente. Não tô falando que um vai se adaptar ao outro, mas você tem outras marcas fazendo filtro desse formato e você tem outras marcas fazendo filtro desse formato. Só essa marca aqui, que é a Hario, tem 3 fábricas diferentes que fazem 3 filtros com papéis diferentes e ligas de celulose distintas. E cada uma dessas fábricas, que está em uma localização diferente, 2 no Japão e uma na Holanda, entrega para a gente um resultado na xícara distinto.
porque o tempo de contato do café e da água muda, porque a permeabilidade do filtro é outra. Então, Mari, basicamente, se a gente quiser sentir essas diferenças entre os métodos, eu tenho que fazer tudo na mesma proporção. Idealmente, sim. O que eu penso? A gente está falando, quando a gente pensa em café forte ou café fraco, muitas vezes na diluição do café. O tanto de café que eu vou jogar, que o café é pó, né, café moído, Sim. e quanto de água, para resultar em uma bebida final. Se eu estou pensando em jogar uma parte de café em 15 partes de água, eu posso colocar diferentes filtros e diferentes tempos de preparo e tudo, que a minha extração vai ficar de várias formas, mas isso vai afetar em muito pouco o rendimento daquela bebida ali. Ou melhor, o rendimento como palavra técnica, para a gente pensar em umas outras coisas de extração um pouco menos divertidas, pessoal, muda bastante, dependendo da permeabilidade do filtro, da solubilidade do café, da água, temperatura, moagem e tudo mais. Mas se eu definir proporção, eu vou usar, sei lá, 10 gramas de café para 180 gramas de água ou 150 gramas de água, eu posso usar o método que for e eu definir que eu gosto do café naquela diluição. Por exemplo, aqui em casa, eu gosto muito de usar uma parte de café para 16 partes de água. Quando o café chega, ele está muito fresquinho aqui, direto dos lugares, das torrefações, muito gente boa de quem eu compro café, eu quero explorar o máximo daquele café e eu não quero que ele fique muito pesado. Então, eu já entendi que eu gosto do café muito, muito fresquinho, com uma parte de café para 16 de água. Tem torrefações que eu gosto tanto do café que eu gosto do café que eu mantenho essa diluição. Tem outras que ele vai envelhecendo um pouquinho mais, ganhando outro tipo de complexidade, eu falo, que é a complexidade da própria extração, que eu vou usando uma parte de café para 15 de água. E você vai controlando essa receita. Uma vez que você define quanto de café e quanto de água vão no seu filtro, aí é que você consegue ter um parâmetro honesto de comparação daquele café e das variáveis da extração. Define a receita e aí depois você vê como é que você vai moer, a temperatura da água que você vai usar e o método que você vai escolher. Então, basicamente, o segredo que a gente tem no café é testar. Esse aí. E escolher um café que você gosta para testar, porque se for um café que você não gosta, não vai adiantar muito. Mas testa bastante. E aí, Mari, uma outra dúvida que o pessoal tem. Quando a gente chega, por exemplo, no supermercado, a gente tem lá várias embalagens. O que a gente leva em consideração entre tantas informações, entre embalagem que tem lá produtor, tem embalagem que fala da torra, que é média, clara, escura, que esse café é ácido ou não. Para quem está entrando nesse universo, né, agora, dos cafés, o que você indica? Eu indico você olhar a data de fabricação, que é como a embalagem do supermercado vai apresentar uma variável muito importante para a gente, chamada data de torra, que é quando o seu cafezinho passou de cru para torrado. Esse momento é muito relevante na vida do seu café, vai marcar ele para todo sempre, amém? E quanto mais próximo dessa data você puder comprar seu café, melhor. Esse é um negócio legal para você olhar. Muitas vezes os cafés do supermercado não vão vir com essa data, então você tem que olhar para a data de vencimento dele, subtrair 1 ano dessa data. Tcharam! Essa é uma diquinha importante. Outra coisa, veja se esse café está bem selado. Se seu café puder estar em grãos, beleza. Se você não tiver um moedor, fique muito atenta se o café estiver embalado a vácuo, se tiver muito ar ali dentro. Lembre que o café, e aí é super dica de vestibular, isso não gosta de 5 coisas. O café não gosta de luz, nem de oxigênio, nem de outros odores, nem de calor, nem de umidade. Se o seu café está numa embalagem que sobra bastante espaço, ele está em contato com o oxigênio, com o ar, com outras coisas. Seu café não está contente. Então, escolhe uma embalagem bem vedadinha. Agora, lendo o rótulo, que até agora não falei sobre isso. Que era a primeira pergunta, né, Nath? O rótulo. Procure a informação sobre de onde veio, qual é a origem daquele café, qual a região da qual aquele café veio. Se tiver o nome do produtor ou da produtora daquele café, sensacional, porque é isso que a gente quer saber, a rastreabilidade naquilo ali. Procure um selo de pureza e qualidade no seu café. Esses selos, eles parecem brincadeira, mas eles não são. Olhe para essa figurinha.
Você pode entrar no site da ABIC, por exemplo, que é da indústria do café, e lá você tem a legenda de cada selo e o que cada selo significa. Então, você tem como ter um café extra forte ou tradicional, um café superior, um café gourmet. E aí você pode também entrar em contato com pequenas torrefações e cafeterias de café especial para comprar café que não só chama especial porque é bonitão, todo café é bonitão. Café especial é um café que você vai ter essas informações todas que eu te dei e ainda vai ter como saber muito meticulosamente sobre o sabor dele antes de colocar ele na boca. Ou perguntando o que está na embalagem. Eu evito procurar alguma coisa como o padrão de torra na embalagem do café, Nath. Tá. Porque eu acho que diferentes cafés, né, envolvem diferentes perfis de torra. Mas no supermercado, eu acho que arriscaria em comprar cafés de torras mais clarinhas. Muito Eu bom. acho mais gostosinho. E aí, voltando à questão dos métodos, a gente tem lá aquele tradicional coador de pano, que acho que muita gente viu na casa da avó, né? Que é uma coisa mais tradicional brasileira. Tem alguns... Eu tenho, Nath. Você tem? Eu uso. Sério? Então, eu queria saber se ele dá uma diferença muito grande no sabor do café, se ele altera muito. E naqueles outros porta-filtros que já vem com filtro, podemos chamar assim, o que isso pode interferir no... Esse aí? O que isso pode interferir no sabor do café? Se você puder mostrar ele de novo. Porque... Tá bom. Eu acho que meu coador de pano não tá aqui atrás, onde eu guardo meus métodos de extração, por um motivo nobre da parte dele. Eu guardo ele no congelador. Então, ele não fica exposto. Eu fiquei surpresa porque muita gente tem um preconceito com o coador de pano, então eu queria Eu sei! As pessoas têm preconceito com tudo que eu gosto, que é cold brew, que é o café extraído a frio, café coado no Melita, que é o método que eu amo, e coador de pano, que eu defendo com todas as minhas forças. Eu não sou muito fã, por exemplo, da prensa francesa. Também não. Eu não gosto muito de métodos de infusão. Mas as pessoas falam, mas o café do coador que vocês usam feito de papel deixa o café muito ralo. Parece um chafé, etc. E eu acabei de falar que eu gosto de um café diluído em muita água, né? Se eu quiser um café com mais força, com mais presença de corpo no copo, um café que eu não consiga ver o outro lado do copo, menos translúcido, eu vou fazer coador de pano. Porque a permeabilidade do pano, como eu já tinha comentado em relação ao papel, é muito maior que a do papel. Pensa que você tem uma trama de um tecido. Se você faz assim com o tecido, você consegue ver o outro lado dele. O pano é a mesma coisa. Agora, imagina que você é uma pequena partículazinha de café. Por onde é mais fácil você passar? Por essa trama, que é um pouquinho mais frouxa, e a frouxa dependendo da vazão que você tem ali, que pensa, com a dor de pano você vai jogar água em cima de uma coisa e vai fazer pressão nesse sistema todo. É mais fácil passar por lá do que passar por um filtro de papel. Então, independente da granulometria que você use, você não vai conseguir ficar sem as partículas muito, muito fininhas que vão passar pelo coador, como passariam pela trama de uma prensa francesa. Então, eu até entendo o preconceito de muitos meus coleguinhas baristas em relação ao coador de pano. Eu só acho que nós, como categoria, poderíamos ser mais coerentes e ter preconceito com mais um tantão de método, ou, melhor ainda, não ter com nenhum. Exatamente. O coador de pano não passa aroma para o café, nem sabor para o café, que não do próprio café, se ele estiver bem limpo e bem armazenado. O que ele realmente faz com que passe são as partículas mais finas do café e muitos dos óleos do café que uma trama de papel consegue reter. A borra do café é tudo aquilo que ficou retido. E no coador de pano, você tem muito disso passando. Ele é muito permeável. O coador de pano é uma grande festa que chama todo mundo para sambar. Eu gosto dele. Se você consegue, assim que termina a extração dele, jogar toda a borra fora, depois limpar bem aquilo ali, não precisa colocar nenhum tipo de alvejante nem detergente, tá, pessoal? Água quente, escaldado várias vezes, depois água fria, torcer bem isso e colocar no ziplock no freezer, te garantem boa longevidade do coador de pano e muito pouca interferência de sabor. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido falar nessa dica. As pessoas têm dicas diferentes para coador de pano. Eu encontrei a minha depois de algumas safras de teste e eu estou firme nela. Muito bom. Vamos falar desse negócio agora, tá bom, Nath? Tá. Que as pessoas chamam de pour over. Pour over quer dizer, né, passar por ou através de. Isso aqui também é um pour over. E isso aqui também é um pour over. E esses aqui são métodos que envolvem ou necessitam da presença de um outro filtro. Um meio filtrante de papel ou de pano, como muita gente tem feito para esses métodos aqui, que são super sustentável e eu acho muito bonito. Este aqui, ele é um sistema filtrante completo em si. Pelo seguinte motivo, ao invés de eu precisar de dois equipamentos, que são
Um filtro e um porta-filtro, ele é os dois. Ele tem uma pequena trama de nylon aqui que faz esse barulhinho. Deu pra ver daí, Nath? Quando você passa, obrigada. Quando você passa o café por ele, você consegue limpar isso aqui e guardar e usar de novo quantas vezes for. Teoricamente, ele não retém café aqui. Mas é importante que a gente atente ao seguinte: ele também é mais permeável do que o papel, tanto que eu já consigo ver vocês do outro lado dele. No papel eu não consigo. Sim. Ele é muito mais permeável, muito mais permissivo que o filtro de papel. E a gente precisa moer o café um pouquinho mais grosso para impedir que ele fique entupido e a extração pareça um tampão por cima, ao final dos 3 ou 4 minutos. Se eu moo ele mais grosso e consigo manter uma limpeza bem legal para esse método, ele vai me render um preparo gostoso durante um bom tempo. Mas a limpeza com o equipamento de café ela é fundamental, gente. E equipamento de café é igual carro. Quanto mais você cuida dele preventivamente, menos você gasta na manutenção quando as coisas estragam. Ótimo, adorei. Amiga, eu pensei nisso agora, eu tô orgulhosíssima. Genial. Eu vou usar em todos os cursos agora. Já pode, eu acho super válido. Eu não tenho carro, né? Eu tenho vários coadores, então assim. É isso. Talvez seja isso. E Mari, você consegue elencar pra gente os seus 3 métodos preferidos? Eu consigo. Eu gosto muito do Melita, tenho uma vinculação afetiva bem sensorial com o Melita, que foi o método onde eu mais testei café. E aí eu tenho a V60, que é um método que eu gosto muito, acho que tem uma coisa de ser onde eu mais faço café para os outros, no clandestino, que é onde eu trabalho. E tenho chama Jam Series, é um outro método que eu gosto muito, que é da Brewista, que foi o método com o qual eu competi no último Brewers, o do ano passado. Do ano passado. Na SIC também. Sim. Fez um ano, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Queria de novo. Mas vai ter. Eu acho que importante é a gente entender que permeabilidades são momentos diferentes. E em alguns momentos a gente permite pouco. Olha aqui. Então, alguns 2020 são um filtro de papel, assim, muito pouco permissivo com as coisas, mas ainda assim a gente passa café por eles. Tá muito filosófica essa menina hoje. Caramba, segundas-feiras, né? Se bem que assim que é entre quarta e sexta, desculpa. Eu quero só fazer um adendo aqui, rapidão, sobre o meu top 3 métodos favoritos. O Melita é disparadamente meu método favorito pela minha vinculação afetiva e é o café que eu sirvo no Bike Brew, que é a minha marca de café na preparação de café na bicicleta. Mas também porque eu acho ele historicamente importante. Antes de ter filtro Melita, não tinha filtro de papel. Essa senhora, dona Amélia Augusta Melita Bentes, deu uma patenteada no filtro que ela mesma fez no improviso. Tipo, vamos nessa. E eu acho que essa marca dessa mulher, que eu acho super forte e que ela sempre está preocupada com inovação e com cuidado em levar para casa de cada pessoa que faz café uma bebida melhor e mais consistente, um dos motivos mais legais de eu gostar do método. É isso. Obrigada, Nath. Lindo. Para a gente encerrar, Mari, queria que você contasse o que o café representa na sua vida. Tá bom. Acho que o café me deu uma noção de tempo mais preciosa. Eu acho que trabalhar com café e interagir com o preparo do café me fizeram entender que as coisas têm o tempo delas e que a safra vem. E a safra vai embora e a gente fica esperando. E a gente lida com o que tem, porque há tempo de plantar e colher. E quem planta café colhe café, como diz a minha camisa da doideira bicho. O café é isso, o café é uma noção de tempo. Mari, queria te agradecer, foi ótima essa aula, acho que esclareceu muita coisa, porque foi uma aula nesses poucos minutos. Muito obrigada. Imagina, Nath, obrigada a você, foi um prazer e a gente se vê na festa da SIC. Beijo.